Pensei. Por que você não pensa uma coisa que nunca pensou? Tinha um lago perto e sempre vinha um peixe que botava a cabeça do lado de fora. Havia gaivotas que mergulhavam no lago e tornavam a sair. Comecei a olhar aquilo e pensar: se o peixe saísse d'água, morreria afogado no ar. Mas se a gaivota ficasse dentro da água, morreria afogada. Comecei a olhar os dois elementos da natureza, a água e o ar, e descobri uma coisa bonita. O peixe e o pássaro passam sem deixar rastro. Esse é um poema do Bartolomeu Campos de Queiroz, que a gente quis trazer para abrir a nossa apresentação nesse segundo Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, dizer da nossa alegria de estar aqui. Nós somos do grupo de estudos e pesquisas em educação ambiental dialógica, educação intercultural, educação popular e cultura popular, da Universidade Federal do Ceará. E vamos fazer um diálogo aqui para vocês. Vocês logo vão entender. Eu sou Fernando, João Figueiredo, nosso coordenador, Rinardo, colega pesquisador do grupo. Eu queria propor aqui ao João e ao Rinardo um bate-papo aqui. Queria começar falando dos encontros semanais do nosso grupo, né, que nós temos comentado, sobretudo nos últimos meses, sobre corações em dor, sobre a narrativa neoliberal que dissolve qualquer possibilidade de solidariedade. Falado do avanço das fronteiras capitalistas sobre o ambiente, sobre o território de povos originários e de comunidades tradicionais. Temos falado sobre um governante que se alia a um vírus e produz a morte de centenas de milhares de pessoas. E diante dessa conjuntura de destruição, que deixa muitos de nós melancólicos, nós temos insistido, como diz o poema, em buscar outras perspectivas para enfrentar esse cenário problemático. É daí que vem o nosso encontro com os 3 As: a arte, o amor e a alegria. Esses 3 elementos que o João nos convida recorrentemente a pensar com todo o potencial para o fortalecimento, a transformação, a resistência, a ação, né? E assim, a gente quer delinear que a gente fala de arte, amorosidade e de alegria, né, dialogando com pessoas ilustres e suas obras, com Paulo Freire, com Humberto Maturana, com Carlos Rodrigues Brandão, com João Francisco Duarte Júnior, e tantos outros, né? Inseridos ou a partir da perspectiva ecorrelacional. Então, eu quero propor aqui ao João que pudesse nos situar um pouco sobre esse debate dos 3 As e sobre o que ele vem, desde 2007, chamando de perspectiva ecorrelacional. João, a gente queria te pedir para você trazer um pouco desse conceito, mas também o que essa perspectiva ecorrelacional tem trazido para ti em termos de afeto, em termos de arte, de amor, de alegria. Então, fala um pouquinho para a gente, João. Quer dizer da alegria de estar aqui com você, da satisfação da gente poder estar reunido em torno dessa temática, né? Acho que o Fernando conseguiu inaugurar nossa mesa de uma maneira tão especial com esse poema, e penso que, diferentemente do que a poesia nos propõe, né, a nossa pretensão, em certa medida, é deixar rastros.
deixar rastros e marcas para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir por esse processo reflexivo. Então, quando nós temos pensado nesses 3 As, né, amor, alegria e arte, numa perspectiva ecorrelacional, diante dessa colonialidade pandêmica, nós queremos trazer para essa mesa um diálogo em torno da pandemia atual, mas já alinhavando isso que o Fernando colocou para a gente, que tem a ver com exatamente a colonialidade, né? Porque o que nós constatamos é que o mais grave dessa pandemia planetária é que ela não se resolveu de uma maneira mais célere e menos grave do ponto de vista de quantos falecimentos, quantos desencarnes aconteceram nesse processo todo, muito em decorrência exatamente dessa lógica colonializante que a humanidade tem teimado em vivenciar. Por quê? Porque o que eu estou chamando de colonialidade pandêmica é exatamente essa lógica que reina no planeta quase como um todo, né, com raras exceções, com raros locos privilegiados, em geral, associados a culturas tradicionais, a culturas autóctones, que ainda têm uma outra lógica de gestão de vida, né, que gerencia suas relações sociais nos moldes da solidariedade e da parceria, e com isso conseguem suster e se sustentar muito mais adequadamente. Por outro lado, de um modo geral, o mundo inteiro tem vivido em decorrência dessa grave postura egocêntrica que a humanidade tem pautado as suas experiências desde as grandes navegações, né? Que a gente chama de grandes invasões marítimas. Então, desde as grandes invasões marítimas, consolidada e consubstanciada também pela Revolução Francesa, nós vemos aí que, quando se pensa em igualdade, liberdade e fraternidade, se pensa para um pequeno grupo de pessoas. Então, é a ideia de uma elite privilegiada que se beneficia desses princípios em detrimento de todo o resto do mundo. E aí, por outro lado, em contraponto a isso, a ideia que a perspectiva ecorrelacional nos traz, a perspectiva, ela, na verdade, é uma proposta epistemo-metodológica, né, que tem dimensões ontológicas fundamentais, pautadas, inclusive, na dialogicidade freiriana, que nos oferece alternativas a esse modelo de sociedade, né, propondo a gente pensar essa sociedade de um modo absolutamente diferente, já que pensar a importância das relações solidárias que nos integram e possibilitam o nosso crescimento. Nesse sentido, os 3A seriam estratégias alternativas aliadas a essa proposição, né? Então, quando a gente pensa essa perspectiva, que é uma perspectiva que tem como foco as relações, quando nós imaginamos o amor, a arte e a alegria como instâncias mobilizantes, nós começamos a perceber que elas fazem uma absoluta diferença, porque, na verdade, o amor, esse mote propulsor. O amor é um dos princípios fundamentais da dialogicidade freiriana, e, no nosso entendimento, enquanto pesquisadores e pesquisadoras do grupo, a partir da amorosidade que nós somos capazes, de fato, de trazer as pessoas a participar, trazer a pessoa a se envolver, trazer a pessoa a reconhecer a importância das outras pessoas na sua vida e, consequentemente, sair dessa postura, né, focada no seu próprio ego e compreender a importância das interações. A alegria, por sua vez, é algo que nos mantém vivos e dinâmicos, ativos e atuantes, né? E a arte é uma linguagem dos deuses, é a grande linguagem que atravessa e transpõe a lógica homogênea dessa sociedade contemporânea, que é muito mobilizada pela dimensão cognitiva, né? Então, nós saímos desse cognitivismo, desse racionalismo cognitivo, e passamos a incluir outras dimensões que a arte mobiliza, em certo aspecto. Não apenas o aspecto afetivo, né? Mas a arte mobiliza muitas dimensões, a dimensão intuitiva, a dimensão sinestésica, enfim, a arte mobiliza o humano como um todo, por isso que eu faço questão de frisar isso, né? É uma linguagem dos deuses e nos faz, cada um e cada uma de nós, deuses em potencial. Então, nesse sentido, por isso nós estamos trazendo essa proposição na mesa aqui para dialogar com vocês sobre esses temas tão pujantes, né? E
potencializar que vocês compreendam a importância desses 3As enquanto projeto de superação dessa pandemia tão drástica que nos remete a uma submissão ainda maior à colonialidade. Então, é um pouco isso, né? Não sei se o Renato gostaria de complementar um pouco a nossa fala. Sim, João. Primeiramente, gostaria de agradecer esse momento que a gente está compartilhando com vocês de uma experiência que a gente tem vivido, muito mais que uma fala, é uma experiência, né? Eu sou Rinaldo Mesquita, sou do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará, gosto muito de frisar isso, para lembrar dos sentidos de pertencimento em que a gente vem. E somos pesquisadores aqui da Universidade Federal do Ceará, do GEAG, que é um grupo de pesquisa de educação ambiental dialógica, vale ressaltar. E a gente pensa exatamente, a partir da perspectiva ecorrelacional, esse ambiente como uma totalidade que nos atravessa e que não está separado, não existe o meio só ambiente. E a gente pensa, por exemplo, quando o João nos traz, o Fernando traz essa poesia lindíssima, e quando a gente traz a proposta dos 3As, é exatamente para a gente compreender que por trás da grande crise biológica, sanitária, econômica, social, existe, na verdade, uma crise civilizacional que assola a humanidade e que, por isso, essa proposta dos 3As, de repente, elas podem ser contributos como experiências humanas e também não humanas com a sociobiodiversidade da Terra, para que a gente compreenda, de uma vez por todas, que tem raízes mais profundas para além da crise sanitária, né, a crise econômica, política, e é a partir desse contexto que a gente emerge numa perspectiva ampla, que leva em conta, por exemplo, a espiritualidade, o corpo, a arte, a alegria, a amorosidade, a afetividade, os afetos. Há quem diga, inclusive, que pode ser amplo demais, mas a ideia é isso, é ampliar a percepção da realidade, porque, como nos diz o João sempre, recorrentemente nos nossos encontros, é preciso que a gente amplie a percepção da realidade, porque até isso é uma construção histórica e cultural, e por vezes construída para que a gente tenha sempre uma subalternidade legitimada e a gente invisibilizar povos, nações, formas de educar, formas, inclusive, de pensar a sustentabilidade planetária. Até isso, há um contrafluxo e uma outra narrativa criada, inclusive, constantemente pelas televisões, pelos meios de comunicações, e a educação, nesse sentido, aqui nessa perspectiva ecorrelacional, de discussão a partir desses 3As, é para a gente ampliar a percepção da realidade e a gente se enxergar nesse contexto. E é por isso que nessa experiência do GEAG, por exemplo, queria que o Fernando trouxesse para a gente essa experiência que ele tem também dentro do GEAG, a gente tem muitas contribuições interessantes, e quanto pesquisadores que nós somos, o Fernando pode falar um pouquinho das experiências, Fernando, dessa perspectiva, do que a gente discute, do que a gente compartilha, inclusive, gente, nessa experiência da virtualidade para nós, a gente ressignificou muito a experiência da virtualidade como uma presença quase que real entre nós. Então, a gente tem muita coisa boa para contar, para nós foi muito estranho, mas, ao mesmo tempo, a gente se ressignificou e se reorientou a partir, inclusive, da arte, que nos mobilizou muito, da amorosidade, no sentido de compreender esse processo e continuar amando e atingir outros fluxos de corpos para além da presença material, né? E a alegria de estar junto, inclusive, com vocês aqui agora, para a gente compartilhar tudo isso. Fernandinho. A gente trabalha com formação de professores, né? E logo os professores e as professoras, assim, sim, mas como é que a gente faz isso? Vamos para a prática. Vocês já falaram aí, já deram os caminhos, mas vamos para a prática. E eu acho que isso é importante a gente trazer, né? Muito recentemente,
Eu participei tanto numa disciplina do João, quanto em um dos encontros do nosso grupo, participei de 2 momentos em que o João iniciou as atividades do grupo com uma música. Né? Às vezes a gente traz uma imagem, né? Às vezes a gente traz um poema, hoje nós começamos aqui com um poema, né? E também muitas vezes a gente traz músicas, né? E o João escolheu uma música que foi muito conhecida na década de 80, chamada A Massa, uma música do Raimundo Sodré e do Jorge Portugal. Em um dos grupos, a gente ia falar sobre formação humana, na perspectiva do Paulo Freire, e no outro grupo, a gente ia falar acerca da constituição de um grupo aprendente. Então, falar de formação humana, trazendo uma música intitulada A Massa, é uma grande provocação do João, né? É um estímulo para a gente pensar, poxa, é formação e ele traz essa música que é a massa. Como é isso, né? Então, desde o título da música, a gente já começa a pensar, né? E a gente utiliza a música ou as linguagens artísticas, na verdade, como fatias de mundo a mediatizar diálogos para a construção de processos de ensino-aprendizagem. Né? O Freire tem aquela frase famosa, né? Nós aprendemos em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, as linguagens artísticas aí, o poema, a música, a fotografia, né? Um pequeno vídeo, um videoclipe e tal, são fatias desse mundo. São fatias que vão nos mobilizar, que vão nos instigar, que vão, além de abrir a nossa percepção, digamos, intelectual, essas linguagens nos fazem mergulhar emocionalmente naquela temática, né? E eu lembro que num dos grupos eu comecei questionando, trazendo ali algo para a turma ficar refletindo, né? Eu disse assim, olha, alguns colegas tinham falado antes de mim, eu disse assim, olha, é fácil ver o problema. Muitos e muitas de vocês já identificaram aí o problema, né, nessa música que tem a ver com um certo mutismo camponês. Essa música, se vocês não lembram, um trechinho dela é assim: a dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Quando lembro da massa da mandioca, mãe, da massa, né? Então, fala do sertão, né? Fala desse grupo de pessoas que trabalham com a massa da mandioca, né? E aí eu fiquei, né, tentando trazer, instigar o grupo aí um pouquinho mais além, a fazer aquilo que o Augusto Boal, para mim, eu sou da área de teatro, é uma grande referência, né? Porque o Augusto Boal cria o teatro do oprimido, né? O Paulo Freire, na mesma época, estava criando a pedagogia do oprimido, no final da década de 60, né? E o Augusto Boal estava criando o teatro do oprimido, né? E o Augusto Boal chama esse ir ao ponto inicial ou ir à raiz do problema para identificar a razão histórica daquele problema existir, ele chama isso de ascese, né? Ou seja, é ir do fenômeno à lei que rege esse fenômeno e que rege as suas causas, né? Então, é preciso
que a gente faça aquilo que a gente chama de estabelecer uma relação estética. Então, diante de uma obra de arte, a gente se coloca ali e indaga e pergunta à própria obra. O que é que ela quis dizer na época em que ela foi criada? O que é que essa obra nos diz hoje, né? Que outras camadas estão presentes, mas não são reveladas à primeira escuta, né? Então, a gente começa a identificar a dimensão da opressão, né? Sobretudo para os povos do campo, né? Os povos camponeses, o povo que planta a mandioca, né? Chama atenção para esse acanhamento, né? Esse menino acanhado, e a gente vai, né? Então, são percepções que vão surgindo. Mas quais as razões históricas? Isso é importante. Culturais, que condicionam essas pessoas ao silêncio. E o Paulo Freire tem uma obra que eu particularmente gosto muito, é um livro curtinho chamado Extensão ou Comunicação? Uma pergunta, né? Em que ele afirma que a experiência existencial dos povos camponeses é construída nas fronteiras do antidiálogo. Quais são essas fronteiras do antidiálogo para os povos camponeses, enfim, né, os povos originários, muitas vezes os povos indígenas, os povos quilombolas, né? Os chamados coronéis, os latifúndios, são antidialógicos, não é? O Estado e o seu exército são antidialógicos. E aí, um tema para a gente pensar, muitas vezes, nós que estamos na universidade, que fazemos pesquisa em comunidades quilombolas, em aldeias indígenas, né? Em assentamentos de reforma agrária, muitas vezes nós também somos antidialógicos, né? Temos que ter bastante cuidado com isso, né? Então, esse mutismo camponês tem a ver com essas relações verticais rígidas ao longo de décadas, né? Ou seja, discutir a Constituição, como eu falei, nós estávamos discutindo a constituição de um grupo aprendente, né? No outro, debater a formação humana em Paulo Freire. Então, tudo isso nos exige ir além de perceber a massa, mas entender o fenômeno político, o fenômeno que gera essa massa. Mas, além disso, e isso a perspectiva ecorrelacional nos traz, é que nós possamos nos conectar emocionalmente com o sentimento de luta para desfazer essa massa, né? A partir de processos emancipatórios, que o Freire nos ensina, né? Que Humberto Maturana nos ensina, né? E aí, falar de emancipação, né? Eu queria pedir ao João, sempre, ao falar de emancipação, ele está relacionando com o diálogo, né? Está relacionando com o amor. Então, João, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, o diálogo, o amor, a emancipação. Fernando, eu queria aproveitar o teu mote, né, para a gente exatamente ressaltar isso, né? Eu, inclusive, ensaiei um pouco assim, pensar com uma espécie de título que me mobilizasse, que seria o amor enquanto pressuposto essencial para o diálogo, né? Porque se nós pensamos no processo de superação da subalternidade, como diria Nadia Azevedo, uma grande pesquisadora e parceira do grupo, né? A gente precisa entender que essa perspectiva que é vista sempre num sentido mais amplo, que é a colonialidade, ela tem interfaces efetivas no micro, né? O que a gente chama de microcolonialidade, ou as capilaridades, como diria Michel Foucault. Então, pensar essa perspectiva, tendo em consideração o micro, o diálogo cotidiano, ele essencialmente é atravessado pela perspectiva do amor. Não é à toa, né, que isso está implícito. Aliás, eu começo dizendo que
Muitos e muitos aqui já ouviram a afirmativa de que o amor cobra multidão de erros, né? Talvez nem todas as pessoas saibam que isso está inserido no Evangelho do Cristo, por exemplo, né? Na verdade, inclusive, expresso intensa e totalmente numa carta de Pedro o Apóstolo e também retratada por João o Evangelista numa de suas cartas, né? Bem, a ideia não é aqui estar trazendo um discurso religioso, nem mesmo, né, uma perspectiva espiritualista, ainda que isso tudo esteja presente quando nós pensamos no diálogo a partir de uma perspectiva ecorrelacional. Mas, assim, é preciso entender que isso nos traz uma espécie de introdução à relevância do diálogo, né? E eu traria ainda, para dar reforço à minha fala, dois nomes que, para mim, são fundamentais para falar na dialogicidade e na amorosidade. Na dialogicidade associada à amorosidade, Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, coloca a amorosidade como um dos princípios fundamentais do diálogo, né? E um outro autor que eu considero muito importante, muito pouco estudado ainda no Brasil, mas bastante importante, que é Humberto Maturana. E Maturana também vai destacar isso, inclusive dizendo que as relações sociais, elas necessariamente seriam relações em que o amor nos mobiliza, né? Humberto Maturana vai dizer que a nossa ação, ela quase sempre está acoplada a uma predisposição para a ação, e que essa ação ela tem um corpus definidor dela própria, e que é no amor que nós somos movidos a buscar a interação com as outras pessoas e, consequentemente, a criar processos de crescimento, porque o humano, para ser humano efetivamente, ele requer a amorosidade. E, para Maturana, a amorosidade implicaria no respeito ao outro enquanto legítimo outro, o que eu acho que é riquíssimo em pensar desse modo. E quão poucos e quão poucas de nós faz isso, né? E respeitar o outro enquanto legítimo outro. E eu penso que isso, sim, é uma perspectiva, uma dimensão essencial da amorosidade. Para Paulo Freire, o amor expresso em ação concreta e abstrata, porque não é só a questão do concreto, né? Não é só amor na manifestação empírica, mas também o próprio pensar sobre a ação, né? Já que Freire sempre falava da importância dessa concepção de praxis, ação, reflexão sobre ação, nova reflexão. Então, esse processo contínuo e sucessível, né? E isso estaria presente, sim, naquilo que ele chama de princípios dialógicos essenciais. Então, sem a amorosidade, na leitura de Paulo Freire, é inviável uma verdadeira dialogicidade, né? Na leitura de Maturana, como eu já fiz questão de frisar anteriormente, a própria legitimidade de uma relação de amor é a legitimidade do outro como um ser humano em si, que merece esse respeito. Porque, regra geral, essa sociedade que eu chamo de uma sociedade gasosa, né? Brincando com o termo criado por Zygmunt Bauman, né? Quando ele fala da modernidade líquida, eu digo que é gasosa porque é muito mais a gaseificação, quer dizer, é uma dimensão muito mais volátil do que o aquoso, enquanto o aquoso está muito associado, como Jung diria, à dimensão do afeto, que é perdida nessa sociedade moderna, né? Então, é preciso a gente entender a importância da amorosidade para a gente voltar a tomar consciência de o que nos constitui humano. Acima de tudo, é a amorosidade e a dimensão do afeto. Claro que não dá para negar a importância da dimensão cognitiva e todas as outras dimensões que nos constituem, né? Ainda usando Jung como referência, a gente pensar isso, né? Quer dizer, é importante essas 4 dimensões que nos constituiriam, né? Então, a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a sensitiva e a intuitiva. Então, essas 4 dimensões é o que nos constituiria enquanto totalidade. E aí, a partir daí, se esprai diversas dimensões, né? E, nesse sentido, Freire vai associar, do mesmo modo que Maturana, o amor a essas questões, como a própria questão política, né? Então, é preciso a gente entender que até mesmo uma dimensão romântica, que tantas vezes é condenada ou contestada pela academia, né? Principalmente pela academia, ela deve ser contestada no seu sentido
idealista, né? E aí eu estou usando o ismo aí, idealismo, aquela coisa que não tem conexão com a realidade. Mas se a gente pensar o romântico enquanto potência de realização, faz todo sentido. Então, o próprio amor, numa perspectiva romântica, que a gente vê nos romances de toda uma fase histórica da literatura, nós encontramos um mote de amor aqui, não é nessa perspectiva piega, daquele amor fantasioso, ilusório, das novelas televisivas, nem mesmo se trata de um mero artifício didático-pedagógico, né? Para que a gente possa estimular as pessoas a acolherem a nossa fala enquanto educadores e educadoras. Na verdade, quando nós estamos falando aqui de amorosidade, nós estamos aqui tratando de uma expressão verdadeira de um coração que reconhece a importância do ser humano na sua própria jornada individual coletiva, quer dizer, porque a nossa jornada não é só individual e também não é só o social, né? Então, esses sentidos singular e plural se consorciam para nos constituir enquanto seres humanos, né? E se formos buscar os estudos da psicologia, em particular da psicologia social, nós constataremos a imprescindibilidade da empatia e da alteridade na formação do ser humano. Como, por exemplo, tratam Vygotsky, Luria, Leontiev, a Silvia Lani aqui no Brasil, a Bader Savaia também aqui no Brasil, Ciampa aqui no Brasil, dentre tantos outros que corroboram com a argumentação da importância da amorosidade. E dessa relação, como a professora Silvia Lani propôs, né, ela enriquece as categorias fundamentais da psicologia social russa ao dizer que a amorosidade é uma dimensão política, traz uma dimensão política e está dentro da politicidade do ser. Então, para Paulo Freire, há um conjunto de princípios dialógicos que, no meu entendimento, são pressupostos essenciais para o diálogo, e, nesse contexto, há um ente dialógico a se constituir, um ambiente dialógico a se consolidar, que é um lugar de diálogo, né? E esses princípios que Freire nos traz, elencados no Pedagogia do Oprimido, a sua grande obra, né? Apresentam como fatores constitutivos e constituintes do diálogo. Então, já no livro Educação como Prato da Liberdade, sua primeira obra conhecida, ele vai tratar desses princípios, que seriam o amor, a humildade, a fé nos seres humanos, que se desdobra em esperança e confiança, e a criticidade. Então, esses princípios dialógicos são princípios essenciais, enquanto um corpus potencializador das interações e do ser mais, como o Freire traria. E desses, ele destaca como, vamos usar essa palavra por falta de um outro melhor, o carro-chefe desse processo seria exatamente a amorosidade, né? Então, a gente mesmo agora, há um ano atrás, defendeu uma tese de titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal, e nela a gente tratava exatamente da dialogicidade da formação docente, pegando essencialmente a questão da amorosidade e os demais substratos do diálogo. Então, uma questão que trazemos aqui, para a gente desmistificar essa coisa do romântico como pernicioso, é entender o romântico como mobilizador e entender o amor como essa potência criadora, como essa potência capaz de comunicar-se através da arte e de alimentar-se através da alegria. Então, o ser humano precisa necessariamente expectar o futuro, de ter sonhos, projetos, proposições, porque isso é o que fomenta e o movimenta na direção do futuro. E, necessariamente, isso está muito associado a se sentir mobilizado. E isso quase sempre se integra na dimensão afetiva, em particular na amorosidade. Portanto, nós precisamos de ideais, de propostas transformadoras que viabilizem uma sociedade como desejamos. E pensar essa sociedade utópica, ou seja, utópico no sentido do não lugar, aquele lugar que ainda não se constitui ainda, né? É tratar dos sonhos possíveis que Freire nos fala. E encontramos, portanto, nessa conjuntura proposta pelos princípios dialógicos, esses fatores a se manifestarem. Então, salientamos mais uma vez que a amorosidade é o grande mote em torno do qual esses outros fatores se tornam possibilidade real, porque somente na amorosidade nós podemos, de fato, ter abertura ao outro, à outra, né?
que poderia se traduzir na humildade, na fé no ser humano, porque seria projetar expectativa positiva e favorável em relação às outras pessoas, imaginar que somos capazes de tecer um mundo no qual seja possível realmente relações de parceria e solidariedade. Então, a criticidade, ela se associa à amorosidade no sentido de nos dar um pé no chão, enquanto a amorosidade nos coloca a cabeça nos céus. A dimensão da criticidade nos coloca com os pés firmes no solo, que nos acolhe. Por isso, integrando essas duas dimensões, a amorosidade e a criticidade, nós também podemos nos manifestar tanto no macro como no micro, tanto na dimensão do masculino como na dimensão do feminino. E, nessa perspectiva, vamos encontrando um modo de caminhar, de fazer o caminho, de realizar a caminhada. Portanto, o amor se torna, assim, um grande mote, um enorme impulsionador, um imenso suporte na leitura da jornada, na constituição do ser que nós somos, enquanto humanos perfectíveis. Amar, amar e amar é o dom capaz de nos fazer felizes e nos manter aprendizes, parceiros fraternos e solidários. E finalizamos a nossa fala nesse contexto com uma frase com a qual Paulo Freire fechou seu livro mais importante, Pedagogia do Oprimido, que possamos contribuir para a feitura de um mundo no qual seja possível amar. E penso que Rinaldo nos traz aí elementos importantes a partir da dimensão da alegria, para a gente pensar esse trajeto feliz e em busca da felicidade. Você me deixou feliz agora, João. A sua fala sempre é muito inspiradora. É um amor que transubstancia pelas palavras, um amor que move o corpo. Que move, inclusive, a inspiração que surgiu agora. Vale ressaltar que muita coisa está surgindo agora de algumas falas nossas, e movimento e que move. Eu penso que é do amor que vem isso. Me vem muito a fala, por exemplo, de Caetano Veloso, que na sua poesia diz: caminhando contra o vento, silêncio e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaços, aves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, em vãos, mas eu vou. Por que não? Por que não? Eu vou. Essa música, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, foi movimentada por esse amor, que me moveu, inclusive, a pensar nela nesse exato momento, porque é um amor que suspendeu um pensamento, porque ele veio da alegria, e aí a minha fala sobre a alegria vem exatamente a partir do pensamento de Freire, que diz assim: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas parte exatamente do processo da busca. E ele vai dizer que ensinar e aprender não pode dar fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. É no processo e é no inacabamento que a gente tem a alegria do encontro. E ao trazer essa fala de Freire, eu considero que é sobre o caminho, sobre a caminhada, sobre o caminhante e sobre o processo de travessia dessa busca do ser mais, que me dão alegria desses dias que seguem, sabe? Não é apenas o resultado do achado, não é no fim que a gente está pensando, não é, por exemplo, no pós-pandemia, mas no percurso onde eu posso encontrar as belezas, as bonitezas que me dão, de repente, essa alegria da vitalidade. E aí, nessa reflexão, eu quero trazer para vocês a reflexão da alegria como experiência, primeiramente. Uma experiência humana de encontro afetivo com as pessoas, com as situações mais diversas e adversas, com os elementos da natureza, com aquilo que me apraz, com aquilo que me completa. É um pensamento suspenso que transborda e desborda por todos os lados. Aqui, um elemento essencial para a gente pensar, por exemplo, a alegria, que é a própria noção de experiência.
E aí, quando eu falo da experiência, eu me reporto aqui ao que diz o pesquisador, o professor Jorge Larossa, que diz assim: a experiência é o que me passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. Não é o que passa, não é o que acontece. Implica, porém, e portanto, parar para pensar, para olhar, para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes e suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade e cultivar dessa forma a atenção, falar sobre o que nos acontece, escutar os outros, calar muito, falar muito, é a experiência da passagem da existência. Então, essa fala do Larossa me faz pensar que a alegria, quando eu falo da alegria, eu olho imediatamente para o lugar dessa alegria, onde ela se manifesta de forma mais externa, é exatamente o corpo, a materialidade dessa alegria como um acontecimento no corpo. E quando eu falo do corpo, eu não falo pensando somente nos aspectos biológicos, né? Por exemplo, os hormônios, daquilo que a gente vai chamar da síntese do quarteto da felicidade biológica, como a endorfina, a dopamina, a serotonina, a ocitocina. Não é desse lugar do corpo que eu quero falar. Eu quero falar do corpo, considerando aqui um corpo coletivo, corpo relacional, ou simplesmente a corporeidade, que é essa qualidade do que é coletivo, afetivo, relacional. É a maneira como eu vivencio essa experiência manifesta como acontecimento no aqui e no agora. E que me arrebata assim e me dá um eixo de significação. Me dá sentido de presença inteira. Assim, a alegria como a experiência que se dá num corpo, afeto relacional, é sobretudo corporeidade, manifesta de forma singular coletiva. Não está, portanto, na ordem do pensar, como diz o Jorge Larossa, é suspender o juízo, mas está na ordem do experimentar, do saborear, está na ordem dos desejos. Até Fernando já nos dizia uma vez, de que são feitos os desejos? Talvez aí more muita coisa escondida, porque é a partir das experiências mais ordinárias do cotidiano. Pensar, por exemplo, na pandemia, nesse processo, eu ficava lembrando aqui na minha fala, das experiências na nossa casa, como a gente experimentou a alegria, a ressignificação dos momentos mais ordinários, transformando em extraordinário o estar com os filhos, com o cachorro, com as plantas, com os mais próximos, no ordinário da casa, das coisas mais pueris, como um simples pôr do sol visto da janela, um filme assistido junto com a família, no cuidado com a limpeza da casa, na lavagem da roupa, da louça, na leitura de um bom livro, enfim. Muito mais que uma euforia como contraponto da tristeza, a alegria é uma instância que eleva e está acima dessa dualidade, euforia e tristeza. E aí eu penso, por exemplo, naquela escritora negra, né? Carolina Maria de Jesus, favelada, que morava em barracos no interior de São Paulo, e que ela suspendia o seu juízo e rompia com um novo fluxo a partir dos elementos da escrita, da leitura, da literatura, se tornou uma grande escritora. Nem por isso, esse contexto social adverso, de subalternidade, de invisibilidade, foi capaz de superar e de suportar a alegria da escrita, da leitura. A Carolina Maria de Jesus, aqui eu faço referência a essa mulher maravilhosa que, na sua escrita, conseguia transbordar a poesia do cotidiano mais ordinário, transformando em extraordinário. E é sobre essa alegria que suspende, que é uma experiência revolucionária, como diz Paulo Freire, pois ela não consegue se comprazer apenas com a posse, com a compra dos objetos, pelos padrões vendidos, manipulados pelas grandes corporações industriais desse sistema mundo capitalista, né? De natureza poética e da suspensão de mim mesmo ou da razão analítica instrumental, ela permite ir além, pertencer a outras esferas de racionalidade. E quando eu falo aqui de racionalidades,
Eu estou falando, inclusive, para além da cognição, do pensamento analítico. Estou falando de uma racionalidade, por exemplo, como a experiência da afetividade, que o João nos traz, da amorosidade, da arte, da corporeidade, da espiritualidade, dos afetos, dos sentimentos. Eu acredito que por aí, e de repente, sobretudo, por essas racionalidades, a gente consegue falar, por exemplo, de ambiente, de planeta, de sustentabilidade, porque a gente parte daquilo que está mais subjacente, que está na raiz daquilo que é a árvore em nós. É potência de inteireza que me liga ao centro de mim mesmo, na relação com o mundo, com as pessoas, com os animais, com as plantas, as águas, o fogo, a terra, o vento. E aí na obra de Clarice Lispector, uma grande escritora, na obra Água Viva, assim ela nos diz: é com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia, aleluia, eu grito. Aleluia que se funde com o mais escuro vivo humano da dor de separação, mas também é grito de felicidade diabólica. Mais adiante, a mesma obra, Clarice vai dizer para nós: mas eu denuncio a nossa fraqueza, eu denuncio o horror alucinante de morrer e respondo a toda essa infâmia com exatamente isso que agora vai ficar escrito. Responda a toda essa infâmia com a alegria, puríssima e levíssima alegria. A minha única salvação é a alegria, uma alegria tonal dentro desse eixo essencial. Não faz sentido tudo isso? Mas tem que fazer. Porque é cruel demais saber que a vida é única e que não tem como garantir senão a fé em trevas. Porque é cruel demais. Então eu respondo com a pureza de uma alegria indomável. Eu recuso-me a ficar triste. E mesmo que eu fique, eu continuo alegre pela tristeza que obscurece. Apesar de tudo, ou apesar de nada, estou alegre nesse instante, já que se passa em não fixar em palavras. Estou sendo alegre nesse momento, nesse instante, porque eu recuso a ser vencida. Eu me recuso a ser vencida. Eu acho isso de uma potência de frase. Eu me recuso a ser vencida. A alegria é uma forma de resistência e de resistência. Nesses tempos em que, por exemplo, a pandemia, a crise epidemiológica, a crise sanitária, econômica, subjaz a seres humanos cada vez mais invisibilizados. A gente resiste pela alegria que nos é capaz de fazer a reinvenção do cotidiano. Eu não sei como, mas tem que ser. Viver isso. A alegria de não se conformar, de seguir adiante. Eu penso que essa experiência que me traz hoje nessa fala é de profunda alegria por podermos compartilhar pequenos pedaços e retalhos de fuxicos que nós fomos construindo antes de entrar, inclusive, nessa nossa compartilha. Uma brincadeira legal, que é assim que funciona o nosso grupo de pesquisa. A gente ri, a gente gargalha, inclusive no silêncio a gente alegra, que há quem pense que a gente em silêncio e contemplando não está feliz. E a gente está feliz e está alegre, porque a alegria pode ser uma forma de revolução para dizer: eu vou continuar existindo, resistindo e ressignificando. Então, é uma alegria muito grande hoje compartilhar com vocês. E eu convidaria o João para a gente já ir. Ele que é o nosso amigo, nosso mestre, é aquele que também assumiu essa pesquisa, e esses 3 anos vai nos acompanhando, são 3 pessoas aqui. Não sei se é providencial, não sei se tem a ver com a Trindade, mas eu acho que tem a ver, na verdade, com 3 As que nos reanimam a vida. A gente está precisando muito disso. Então, João, é com você para a gente ir fazendo o desfecho com muita alegria dessa compartilha. Eu fiquei pensando aqui quem era o Pai, quem era o Filho e quem era o Espírito Santo. Eu sou o filho, viu? A gente estava brincando aqui antes de começar nossa live, né? Até com as cores que a gente não planejou previamente, mas acabou sendo muito curioso, porque o Fernando
veio de branco, eu vim com essa cor assim, meio de telha, e o Rinaldo veio com a mistura do branco e a cor de telha, né? Eu acho que é exatamente essa ideia. Eu estava aqui pensando em como finalizar, e já um pouco apreensivo com o tempo também da nossa fala, mas eu não pude deixar de lembrar, inclusive pelo tema que a gente está trazendo, de Apolo e Dionísio, né? Me lembrei de tantos pensares sobre essa temática, né? E nessa perspectiva que muitos filósofos tentaram meio que transgredir essa lógica da modernidade, né? Essa lógica que foi permeada fundamentalmente pela questão da racionalidade, e nessa perspectiva da racionalidade que descambou na lógica da representação enquanto retrato do mundo, que não manifesta a realidade. Então, essa ideia que Apolo e Dionísio nos possibilitam, porque se a gente ficar só com um, a gente vai ficar incompleto, né? Então, enquanto Apolo nos traz essas teses da beleza, do comedimento, né? O deus da luz, né? O Hermes, para outros, Dionísio é o deus da embriaguez, né? É o deus do transbordar. E eu penso que a gente precisa dessas duas dimensões. Nós somos isso, em certa medida, né? Aquele mais comedido, aquele mais apaixonado, que vai potencializando que a gente compreenda a importância de juntar essas realidades e não ficar submisso a esse modelo de sociedade opressor que nos nega a nossa própria condição de ser. Ser humano é ser inteiro, e ser inteiro implica em integrar essas múltiplas dimensões que nos constituem. Então, reconheçamos a importância, né, de juntar o amor, a alegria e a arte na feitura desse mundo que nós desejamos. É uma alegria estar aqui com vocês, e nós deixamos aqui nossos melhores votos de que possamos sair dessa pandemia como seres mais inteiros, mais plenos e mais realizados. Saudamos a todas e todos os congressistas que estão nos acompanhando no segundo CIAS, o Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade. Eu sou Eulaide Araújo, idealizadora e organizadora do CIAS, pesquisadora e consultora em comportamento socioambiental, mestre em psicologia e doutora em geografia, planejamento e urbanismo. Não estava previsto eu estar nessa mesa. No entanto, diante da crise sanitária e de saúde a qual estamos vivendo, estamos sendo implicados diretamente. Um professor do México não pode estar conosco nessa mesa hoje por conta de ter sido acometido pela Covid. Mas, como organizadores, decidimos a manter a mesa redonda, intitulada de Rede de Colaboração Ibero-Americana de Serviços Ecossistêmicos, Biodiversidade, Sustentabilidade e Habitações, Desafios e Perspectivas, considerando o seu CIAS este espaço de aprendizagem e uma demonstração que estamos todos conectados, seja diante das crises ou seja em busca de soluções. Achamos super relevante por se tratar da construção de uma rede de cooperação liderado pelos pesquisadores mexicanos com mais de 9 países da América Latina. Mas para conhecermos melhor esse processo, vamos conversar com o professor Dr. Adeildo Cabral da Silva, do Instituto Federal do Ceará, no Brasil, o qual participou na primeira edição do CIAS e agora está conosco na segunda edição. Muitíssimo obrigada, professor Adeildo, pela sua presença e parceria. E também nós vamos conversar com o professor, o mestre Davi Teixeira Pinheiro, também do Instituto Federal do Ceará e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal, o qual também participou no primeiro CIAS na Comissão de Avaliação Científica. Muito obrigada, Davi. Sejam bem-vindos. A palavra é com vocês. Obrigado, Eulaide. Mais uma vez, agradecemos ao convite. Primeiro, desejar boas-vindas a todos os participantes, né, do segundo Congresso Internacional em Ambiente e Sustentabilidade. É com muita alegria que eu damos continuidade a essa mesa, que estava proposta pela relevância do tema. Então, eu sou o professor Adeildo Cabral da Silva, sou doutor em Ciências da Engenharia Ambiental,
eu estou atualmente como professor titular do Instituto Federal do Ceará e professor do programa de mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Temos também à frente o nosso laboratório de energias, o LERCA, Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental. Nós temos relações com convênios internacionais firmados com universidades ibero-americanas e, nesse momento, nós vamos discutir exatamente esse nosso tema proposto, que são redes de colaboração envolvendo os países ibero-americanos. Nós estamos trazendo experiências com o grupo de Portugal e com o grupo da Universidade Autônoma do México, UNACHE, através de convênio de cooperação que já começou há um pouco mais, aí, quase 20 anos atrás. Então, esse é um momento de muita felicidade, de muito entrosamento entre países da América Latina, visualizando e tentando atender essa nossa demanda desde os desafios, as perspectivas diante de um cenário de pandemia. Então, esse é um momento importante para todos. Espero que essa nossa apresentação ela traga esclarecimentos e mostre não só a dificuldade de formar redes de colaboração na América Latina, mas principalmente os bons resultados que essas redes elas apresentam como resultado final. Então, sejam todos muito bem-vindos e a participação de vocês seja importante para a consolidação dessas nossas redes. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao CIES. Eu me chamo Davi Teixeira Pinheiro, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, mas também sou aluno de doutorado da Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a FEUP. Sou engenheiro civil, engenheiro de produção e de segurança do trabalho, especialista na área de gerenciamento de projeto e mestre em administração na área de estratégia. É com muito prazer que estou aqui para falar sobre a experiência que nós temos de colaboração entre o Instituto Federal e as universidades portuguesas, que se iniciou em 2014 e que continua até hoje em diversas frentes, que iremos apresentar a seguir. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, eu começo a falar dessa nossa colaboração e nós dividimos aqui, juntamente com o colega Davi, nós temos duas áreas de atuação em formação de redes colaborativas internacionais. A primeira, a colaboração técnica científica entre a UNACHE, Universidade Autônoma de Chiapas, que fica ao norte do México, que começou efetivamente um convênio com o Instituto Federal em 2004. Portanto, aí nós temos uma trajetória de várias participações de professores do Instituto e do PGTGA, que é o Programa de Tecnologia e Gestão Ambiental, e temos também a participação dos colegas mexicanos, como aconteceria hoje aqui. O representante legal, das duas instituições, enquanto pesquisa, são os dois laboratórios, Laboratório de Energia Renovável e Conforto Ambiental aqui no Brasil, no caso, Brasil-Ceará, e no México, o Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade, como eu já falei, da UNACHE. Então, essas experiências, as duas, têm um fio condutor, que é a colaboração em rede. A colaboração em rede se dá em momentos importantes, principalmente pelo compartilhamento de experiências, pelo compartilhamento de equipamentos e pela a busca, dentro do que se propõe aqui na nossa mesa redonda, de atender serviços ecossistêmicos, voltado para a biodiversidade, voltado para os grandes ecossistemas da América Latina, a sustentabilidade desses ecossistemas e também habitação, porque lá atrás o professor Gabriel Nolasco era o representante do México em outro programa ibero-americano chamado CITED, que tratava exatamente de habitações na América Latina. Então, esse foi um momento importante. Eu acredito
que esse grupo de colaboração ele cria-se uma certa dificuldade no momento da implementação, né, porque você tem que fazer convites aos atores, principalmente aos pesquisadores e aos laboratórios, e essa relação ela não se dá de uma forma muito fácil diante das regras institucionais de cada país. Então, há uma certa dificuldade, e nós temos depois aqui com o colega Davi, né, Davi? Vamos ter aí a apresentação de uma experiência que funciona muito bem, que é desde 2014, com as universidades portuguesas de Porto e Aveiro. Então, essa nossa trajetória de 2004 com a Universidade do México, né, ela se dá em vários momentos com pesquisa, intercâmbio de alunos, intercâmbio de professores, parcerias em publicações, parcerias principalmente em parecer de revistas e outras informações que podem ampliar esse nosso campo de conhecimento na área do ensino, pesquisa e extensão. Envolveríamos, inclusive, a parte de extensão com a colaboração onde os professores do México participam do projeto Casa Maranguape, que é uma extensão do Departamento da Construção Civil. Então, eu fico por aqui. Nesse momento, voltarei a conversar ainda sobre o nosso projeto lá de rede com a Universidade Mexicana e passo a palavra para o colega Davi para dar a extensão aí dessa experiência com as universidades portuguesas. Retornando aqui a palavra, agradecer as palavras do professor Adeildo, certo? Por nos fazer a introdução sobre a experiência seminal que nós tivemos nessa área de rede de colaboração, iniciada em 2004, junto ao México, entre o Brasil e o México, por meio da Universidade de Chiapas e do Instituto Federal do Ceará, que na época era Cefet ainda, que veio ser transformado em 2008, a Instituto Federal. E vou falar aqui um pouco da nossa experiência com Portugal, né, que foi iniciada em 2014, com a ida do professor Adeildo para a Universidade do Porto para cursar seu pós-doutorado lá na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que, como consequência dessa experiência internacional e de colaboração entre o Instituto Federal e a Universidade do Porto, por meio do professor Adeildo, demos início a um projeto de expansão de colaboração, dentre elas, do que eu vou explicar agora, entre elas, missões de trabalho, participações em eventos, dentre outros. Okay? Então, agora, eu vou dar início à minha apresentação. Então, como eu falei inicialmente, eu me chamo Davi Teixeira, eu sou aluno da Universidade do Porto, aluno doutorado no programa doutoral em Engenharia Civil e tenho uma experiência em viver em Portugal e fazer parte dessa universidade e também do Instituto Federal. Falar um pouco do nosso trabalho junto com Portugal iniciar lá falar um pouco sobre o que é Portugal. Então, inicia em 2014 e Portugal é uma experiência interessante, primeiro porque temos uma língua que é a mesma língua, que é o português, né? Então facilita muito a comunicação entre a gente, entre o Brasil e Portugal. É um país que tem 10 milhões e meio de habitantes, né, cuja capital é Lisboa, e que apresenta 15 universidades públicas e 22 privadas, né? Ela está dividida nessas regiões, no mapa, em ilhas, e é uma experiência única de trabalho. Como funciona a nossa cooperação lá com Portugal? Nós temos diversas ações. Iniciamos com a missão de trabalho em 2015, né? Que é o quê? O que consta essa missão de trabalho? É levar pessoas interessadas do Brasil a Portugal para apresentar o que Portugal tem a nos oferecer no âmbito da universidade em si e no âmbito também do meio do empreendedorismo e da iniciativa privada. Então, a mesma coisa ocorre ao contrário, trazer também pessoas de Portugal que sejam do meio acadêmico ou do meio empresarial, que tenham interesse em cooperar, fazer essa cooperação Brasil e Portugal. Nosso foco, nesse momento, é na engenharia, pelo fato de sermos um departamento de engenharia,
e quando eu falo engenharia, envolve tudo, seja ambiental, seja engenharia civil, engenharia de produção, mecânica, a parte de energias, né, sustentabilidade e tudo mais, ok? E há essa troca, onde envolve também instituições, como, por exemplo, associações, outras instituições de ensino, privada ou pública, no caso já envolvemos a UFC e outras universidades privadas do Ceará, também envolvemos órgãos de Estado, seja eles secretarias de meio ambiente, secretarias de infraestruturas, né, de prefeituras e governos de estados federais, e também o envolvimento com sindicatos, com associações da área da construção civil, associações e cooperativas da construção civil, do meio ambiente, a mobilidade acadêmica, onde alunos, no caso do Instituto Federal, mas pode ocorrer de outras instituições, vão trocar experiências, viver uma experiência em universidades portuguesas, o mesmo vale dos alunos da universidade portuguesa a viver experiências em universidades brasileiras, ok? No caso do Instituto Federal, mas pode ser em outras também. O curso integral, onde a gente apoia os alunos que queiram fazer cursos integrais, por exemplo, tem alunos de graduação do Instituto Federal que está concluindo o curso e não tem condições de fazer a mobilidade acadêmica, porque já está chegando ao fim. De repente tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado, ou de repente um pós-doutorado, também temos essa colaboração, né? Alinhado com o que nós queremos pesquisar e trabalhar. Projetos de pesquisa, onde há cooperação entre o que se pesquisa no Brasil e se pesquisa em Portugal, publicações em conjuntas em eventos e também periódicos, no caso, palestras que são ministradas tanto lá em Portugal como no Brasil, no caso, presenciais, né? Os workshops também, sobre diversas áreas, a parte de patrimônio também, e cursos que são dados entre as duas instituições, quando professores ou representantes vão visitar uma universidade ou outra, isso nos leva a ter cursos. Aqui é um exemplo da gente, do que foi as nossas missões de trabalho desde 2015, né? Se você perceber, temos aí 18 pessoas participando, uma comissão brasileira de 12 no primeiro ano, 6 portuguesas. Já em 2016 tivemos 10 portugueses e 6 brasileiros. Em 2016 tivemos uma outra missão, porque aconteceu uma missão em Portugal e outra no Brasil. Tivemos 7 brasileiros e um português. Em 2017, 14 e 13. Em 2018, 15 e 24. Em 2019, 8 e 1. Infelizmente, no ano de 2020, devido à pandemia, nós optamos em não ter nenhuma missão de trabalho, né? Nem de forma virtual, nem presencial. O mesmo esperamos que talvez não ocorra em 2021, ok? Então, temos o quê de projeto de pesquisas, né? 2 com o Instituto Federal, temos um com a Fundação de Ciência e Tecnologia Portuguesa, 2 com a União Europeia, né? Publicações nesse momento já publicados, mas temos outros que estão em processo de publicação. 14 artigos em eventos internacionais, 3 capítulos de livro, um paper, tivemos 6 participações em eventos, 3 cursos ofertados, né, palestras, 5 palestras de professores portugueses em loco lá no Instituto Federal, tivemos também um na UFC, tivemos também workshops com professores brasileiros na Universidade do Porto e Universidade de Aveiro, e tivemos também 2 workshops de internacionalização no Instituto Federal. Ok? Isso tudo foi de forma presencial. Isso aqui foi uma missão de trabalho que nós tivemos, onde desenvolveu o Corpo de Bombeiros do Ceará, envolveu o Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Fortaleza, envolveu diversas pessoas de órgão público, né? E tivemos também essa outra missão, que foi essa mesma missão, lá na faculdade da Universidade do Porto. Ok? E aqui somos nós, eu e o professor Adeildo, né, que somos lá do Departamento de Construção Civil, lá do Instituto Federal do Ceará. Muito obrigado por assistir a essa apresentação e eu poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Eu comecei a falar da colaboração técnica e científica entre as universidades e agora a gente passa por um momento aqui importante, Davi, exatamente para deixar o nosso público do CIAS
informado de como se cria, né, a origem dessas redes, né? Então, eu vou começar a falar aqui de 2004, vou avançar um pouco nessa nossa formação, porque veio lá da Universidade de São Carlos, da USP de São Carlos, onde eu participei de programas, e a minha experiência de doutorado, como é o caso do Davi, foi em Cuba, né? Meu trabalho foi numa cidade chamada de Cuba. Agora o nome, pasmem você, o nome da cidade falhou aqui, mas é a 30 quilômetros de Havana. Isso aconteceu em 2000, né? E o que é que acontece? Dali já existia a experiência e nós trouxemos essa experiência para dentro do Instituto Federal. O Gabriel Nolasco fazia parte desse grupo no momento. E nós tivemos o seguinte momento da construção. O Gabriel Nolasco veio para o nosso país, a convite do PGTGA, do Instituto Federal, na época ainda Cefet, como deixou bem claro meu colega Davi Teixeira, e nós tivemos que montar uma carta de intenções. Eu acho que qualquer projeto de pesquisa que se prepare para uma colaboração internacional, ele passa pela essa carta de intenções. E essa carta de intenções, ela mostra exatamente qual seria o propósito de ações das duas partes. No caso aqui, diretamente com a Universidade de Chiapas. E aí nós tivemos a vinda do professor Gabriel Nolasco. Eu fui a um evento no México, né? Uma abertura de um evento de iniciação científica, que foi o primeiro da Universidade Autônoma de Chiapas. Chiapas, a cidade é Tuxtla Gutiérrez, né? Que fica, como eu já falei, ao sul do México. E nós fizemos, em 2005, o encerramento desse evento, né? Já a convite da própria universidade. Depois nós tivemos a realização de oficinas técnicas, né, com o professor Gabriel Nolasco, aí em 2012. Veja que a relação agora não era mais aquele primeiro grupo maior, mas sim entre as duas instituições. E a última atividade do professor Gabriel foi um curso, né, sobre tecnologias sustentáveis no programa de mestrado PGTGA, que é o Tecnologia e Gestão Ambiental. Então, diante dessa nossa participação, diante desse nosso envolvimento, agora em 2019, os colegas mexicanos começaram a elaborar, né, uma formação de uma rede latino-americana envolvendo 9 países, e eles foram buscar exatamente as afinidades da parceria dos laboratórios e dos temas que vocês ouviram aqui no início da nossa apresentação, né? Colaboração na área ecossistêmicas, biodiversidade, sustentabilidade e habitação. Nesse caso, dessa formação de rede, o laboratório se apresenta exatamente na parte de sustentabilidade e habitação, né? Essa seleção se dá através de edital da União Europeia. E aí o grupo do México ele começa a procurar parceiros e começa a fazer convites. Daí se nota que não é uma tarefa muito fácil. Nesse momento da criação, a primeira atividade é envolvimento de pesquisadores e de laboratório. Depois se cria o projeto, se distribui as atividades, as temáticas com ações dentro dessas temáticas, e cada laboratório, cada grupo de pesquisadores dão sua contribuição. Afinal, os colegas do México, eles reúnem todas essas informações, compõem o que é o formato em edital e apresenta a rede para a União Europeia. Então, nós estamos numa segunda etapa de apresentação, e a pandemia, com certeza, afetou todos os lugares e todas as ações. Então, nós ainda estamos paralisados, e a cooperação se dá, como o professor Davi já apresentou, né, Davi?
Aquelas ações que o Davi colocou de Portugal, e ele pode falar mais um pouco, elas também se dão agora dentro dessa rede. Qual é a diferença? A diferença é que você agora vai em cada país. E a ideia das oficinas, né, e dos cursos e da construção desse conhecimento, ele é irradiado para toda a América Latina. Essa é a proposta de desenvolvimento e sustentabilidade, através do grupo de pesquisa em toda a América Latina. No nosso caso, na experiência que o Davi pode avançar mais um pouco aí, até dos desafios, né? Eu acho importante falar dos desafios, ela trata de uma iniciação de pouco mais de 5 anos e que começa a abrir espaço entre alunos de graduação, alunos, professores, mestres, doutores e pós-doutores. E o interessante é trazer essa experiência, trazer o fruto dessas experiências para o país e para a região Nordeste. Esse é o interesse maior de toda a rede de colaboração, utilizando as experiências, as expertises que já existem, os laboratórios que já desenvolveram seus produtos e agora incorporar isso para o desenvolvimento local, estadual e do Brasil. Então, esse é o cenário de criação dessa rede que está em movimento desde 2019. Davi, você quer complementar alguma coisa aí? Então, é, temos, assim, o que o professor Adeildo falou é bem interessante, né? Que eu vejo que tivemos uma experiência, ou temos uma experiência em Portugal, que se resume, que não é que se resume, mas que se concentra em um único país, né? Um estado brasileiro com um país, mais ou menos do mesmo porte em tamanho, de população e área e tudo mais, o que leva, que hoje nos leva a acreditar que podemos extrapolar essa experiência para uma colaboração maior, né? Como ele mesmo colocou, e a Eulália colocou inicialmente, que temos uma rede maior com diversos países da América Latina. Então, assim, essa experiência em Portugal, ela teve pontos muito positivos, tiveram pontos também negativos, e são momentos de grande aprendizado que estamos vivendo agora. E principalmente com a pandemia, que nos veio nos mostrar que precisamos repensar todo o modelo para que possamos ter um alcance ainda maior, né? Porque, ao mesmo tempo que a pandemia nos limitou a fazer a cooperação, como é que eu posso dizer, presencial, frente a frente, nos abriu a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo agora, que é uma cooperação entre diversos entes, né, que estamos aqui nesse próprio evento, cada um localizado na sua cidade, no seu país, e ao mesmo tempo podendo estar debatendo sobre um tema que é a colaboração entre redes, sem a necessidade de estar presente, né? Então, é um momento completamente diferente que nos leva a um novo desafio. E eu vejo que esse é o próximo ponto a se pensar em relação a essas colaborações. Como é que nós vamos estruturar essa colaboração? Como mesmo uma vez eu já coloquei, professor Adeildo, em 2019, 18, 19, conversando com nossos reitores e diretores lá do Instituto Federal, e eu olhei para a cara de um deles e disse: olha, você tem um grande desafio. Não é um desafio governamental. O desafio é o que é que você vai fazer com essas salas de aulas que tem dentro dessas instituições aqui de ensino. Isso vai ficar obsoleto, a instituição ter tanta sala de aulas, porque a instituição ela vai ser agora de forma virtual. O ensino vai mudar e vai se transformar de outra forma para que a gente possa ter um novo modelo. Então, quando eu falei isso, muita gente se assustou. Veio a pandemia e nos mostrou que temos que repensar tudo. Temos que repensar tudo. Isso é bem interessante, porque a minha pesquisa de doutorado já era, anteriormente, em 2018, foi iniciado na visualização da virtualização e da digitalização da economia no foco na construção civil. Só que agora tem que expandir para tudo. Então, entra-se nas redes de colaborações, entra no ensino, na pesquisa, na extensão, e assim vai. Então, temos que repensar todo esse modelo para que a gente possa avançar, né? É difícil, é desafiador, mas não é impossível. A tecnologia está aí para nos mostrar que não é nada impossível da gente fazer.
E, Davi, mesmo assim, nós temos a pandemia trouxe esse novo cenário, mas nós avançamos do ponto de vista da formação da rede de colaboração ibero-americana, essa que são serviços, biodiversidade, sustentabilidade e habitação. Elas já aconteceram 4, 5 reuniões virtuais com todos os países participantes. Nós estamos dando os primeiros passos em agregar novos pesquisadores e novos laboratórios, e há uma preocupação apenas de implementação, porque aí você vai precisar trabalhar nos territórios. Os nossos territórios aqui são a América Latina. E no caso do Portugal, de Aveiro e Porto, nós temos desafios também, né, Davi? Porque nós fazíamos missão com ida para o país. Nós chamamos de pontes, né, entre as universidades. E agora esse desafio me parece que ele é também virtual, porque num prolongamento, né, dessa pandemia, né, nessa extensão da pandemia, nós precisamos nos movimentar para colocar em prática missões e que elas sejam virtuais. Eu acho que passa pelo que o Davi comentou aí. Então, essa integração ela se dá de modo favorável. Eu acho que o problema é você atingir o território e as pessoas que precisam dessas informações. Então, nós vamos ter que repensar a forma como nós tínhamos criado a missão em 2014, né, as missões de trabalho. Nós vamos ter que agregar novos componentes, e agora o componente digital, né, e é o componente das reuniões virtuais, para que essas próximas missões ela tenha esse caráter emergencial, mas que isso não seja uma forma de paralisação das nossas atividades. Não é isso, Davi? Exatamente. Eu entendo de que a tecnologia ela pode ser ajudada a gente a nos permitir melhorar a integração, não que ela seja o fim, mas um meio, um apoio, uma ferramenta que nos leve a dizer, olha, nós vamos aumentar a nossa integração, nós vamos aumentar, ser mais efetivo, mais eficiente, mais produtivo, utilizando da ferramenta, nos permitindo expandir cada vez mais, né? Isso não necessariamente elimina a possibilidade da gente, como é que eu posso dizer, da gente ter a questão presencial. Óbvio que nesse momento estamos limitados a uma situação de saúde que não temos uma perspectiva, como é que se diz, não digo favorável, mas não é a perspectiva a curto prazo de que tudo volte a uma situação que nos permita a retomar o que fazia antes. Porém, eu acho que a grande vantagem da questão virtual é nos permitir fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Cada um na sua casa, no seu país, na sua residência, e estamos trocando aqui informações sobre o que é possível. Então, eu vejo que existem ferramentas que podem nos levar à integração, de repente, até a outros países e outros estados brasileiros, a expandir essa integração de forma que a gente pode, ao mesmo tempo distante, estar tão perto. E só para finalizar, digo uma experiência que eu conversando com um colega meu, que era professor de uma universidade federal no Brasil, mas conversando em Portugal, e ele disse, olha, o virtual, ele às vezes é muito chato, é muito entediante, é muito maçante, sim, mas tem uma grande oportunidade que ele disse. Imagina que tu conheces um cara que é um cara referência no mundo e tu nunca vai ter a oportunidade de ver ele presencialmente ou ele de ir até a tua instituição por uma questão de agenda, uma questão de deslocamento. E ele pode dar aula para você virtualmente, você tendo uma conversa, ele abrir uma conversa como nós estamos tendo aqui. Do mesmo jeito que ele pode dar uma aula, uma orientação, uma palestra, que aí você não teria oportunidade, ao mesmo tempo que é distante, você aproxima. Talvez seja essa chance de pegar aquelas pessoas de grandes nomes, que a gente não conseguia aproximação devido à agenda, devido a diversos componentes, agora eu posso ter essa aproximação rapidamente. Ok? Então, acho que esse é o desafio. Agradeço a todos, certo? A presença
e a oportunidade que foi dada para apresentar um pouco da nossa experiência. Eu também aproveito aqui, Davi, para agradecer e dizer que nós estamos disponíveis para responder algumas questões que possam, por acaso, durante, né, o que está acontecendo no nosso evento, que as pessoas se manifestem e que nos perguntem, que nós estaremos aí para responder. Obrigado pelo convite da organização do CIAS. Nós é que agradecemos, professor Adeildo e o professor Davi, pela possibilidade que temos de conhecer essa experiência. A gente sabe que hoje um grande desafio é a comunicação. Mesmo diante do virtual, nós temos muita dificuldade com a comunicação. Então, a proposta de vocês nessa relação inter e transdisciplinar nos mostra muito claro que isso é um desafio. E esse desafio dessa troca de experiência é riquíssimo, né, no sentido de que a gente possa potencializar as ações e intercâmbios para reduzir esses desafios. Então, eu gostaria de terminar essa mesa, mas que eu sei que ela não termina, porque quando se trabalha em rede, essa colaboração vai acontecendo, vai existindo e vai se construindo. Então, eu gostaria de dizer que assim, é muito importante esse convite para que a gente possa desenvolver junto essa cultura de um viver coletivo, essa cultura de buscar essas novas possibilidades de buscar não só nos interesses individuais, mas também buscando focar o interesse coletivo. Então, isso é muito importante e eu agradeço muito por terem compartilhado, porque essa partilha nos mostra também muito claro a nossa responsabilidade, né, de compartilhar o que nós podemos fazer, não só diante da pandemia, mas diante do nosso processo no dia a dia. Então, nossa gratidão a vocês dois e parabéns pelos projetos desenvolvidos e sua partilha nesse espaço do CIAS. Caso vocês, congressistas e participantes, tenham dúvidas ou questões, como falou o professor Adeildo, vocês podem colocar aqui no chat ou podem nos comunicar e que nós encaminhamos para os palestrantes e conferencistas. Então, até breve e boa continuação no CIAS. Gratidão. Em detrimento da facilidade dos polímeros manterem suas características após serem moldados, tornando-se utensílios de diferentes formas e usos, vemos a cada dia o crescimento exacerbado da indústria dos polímeros, impulsionando a população a incorporar um consumo extremamente exagerado desse tipo de material. Além disso, a facilidade de produção também fez com que diversas empresas aderissem a este uso para a embalagem de plástico dos seus inúmeros produtos, sem se preocuparem com o ciclo de vida desse material e sem conceberem quaisquer propostas úteis sobre a destinação correta das suas embalagens. A maior mudança para existir equilíbrio ambiental, mesmo com tanto caos, é quando começamos a agir por meio dos nossos próprios hábitos, entendendo que a transformação vem primeiramente de dentro do seu templo, que é o seu lar. Assim, seguindo os conceitos da permacultura em destinar corretamente todos os nossos resíduos, darei uma oficina ensinando algumas possibilidades de destino útil para os plásticos gerados nas nossas residências e espaços habitáveis. Através da bioconstrução e o barro, é possível construir casas com ecoblocos, unidades modulares, móveis Lego, espaços abertos, jardins, estruturas de terra, paredes, bancos, camas e muita arte. A técnica que vou ensinar é conhecida como ecoblocks ou ecobrick. Eu conheci a técnica através do IPEC em Pirenópolis, Goiás, e venho tentando mudar meus hábitos desde então para fazer a minha parte nessa causa tão importante. Senti que é muito legal também para começarmos a analisar os nossos costumes, perceber o quanto de plástico é usado por todas as indústrias de uma forma exagerada que causou enorme volume de plásticos nas nossas residências e no mundo todo. É inexplicável o tanto de plástico que está nas nossas águas, solos e nosso ar. Olá, meu nome é Fernanda Marques Lins, sou de Salvador, Bahia e de Cruz das Almas. Vivo e trabalho em todo o Brasil. Sou permacultora, bioconstrutora, designer de moda, multiartista e sou estudante de arquitetura pela Uningá e estudante de design de interiores pela UGREEN. Em 2017, criei o coletivo Púrpura Espectral, onde faço peças cenográficas
construídas a partir de materiais naturais em abundância, como terra, bambu e resíduos sólidos urbanos. Em 2018, criei minha marca chamada Floresta Urbana, que tem os conceitos multiuso, slow fashion e faça você mesmo. Reprima, ajudar os resíduos exagerados e gerar um consumo mais consciente. Sou integrante do grupo Arterra, onde exerço a função de designer e bioconstrutora do grupo. Dentro da minha trajetória na bioconstrução, venho me especializando nos acabamentos, nos revestimentos, nas esculturas de baixo e alto relevo e no Tadelac. E utilizo do design biofílico para compor e desenvolver meus projetos. Atualmente, além dos meus trabalhos de bioconstrutora e designer, venho trabalhando em uma coleção de quadros de arte visionária, onde transformo palavras em símbolos e utilizo dos elementos da natureza e materiais da natureza, como a terra e pedras, para fazer minhas obras. E essa coleção está prevista para o ano de 2022. Quadros que eu faço a partir das técnicas de esculturas de alto e baixo relevo e também utilizo os resíduos sólidos das obras em que participo para compor minha obra de quadro de arte visionária. Como um bom hábito, coletamos todos os nossos resíduos sólidos, lavamos e colocamos para secar. Para fazer nossos ecoblocos ou ecobricks, é importante que todo o nosso plástico dentro da garrafa esteja limpo e seco, para evitar que os gases que saem dos alimentos fiquem presos na garrafa. Para fazer nosso ecobloco, vamos precisar de uma garrafa PET toda bem cheia de plástico, com os nossos resíduos. E é muito importante que todo esse plástico esteja bem compactado. Então é sempre ter ajuda de uma ferramenta com ponta que você possa te ajudar a enfiar. Importante também que todo o plástico que a gente for colocar na garrafa esteja sem resíduos e estejam secos, para não gerar moscas em cima, alguns bichinhos. É indicado fazer um furo na garrafa, porque se houver algum gás ali dentro, ele consiga sair com facilidade. Com a ajuda de uma outra ferramenta para enfiar e toda a garrafa ficar bem preenchida. Por que é importante que a garrafa esteja bem preenchida? Porque essa garrafa aqui vai estar ocupando um espaço dentro do bloco. Então, se haver ar aqui dentro, quando a massa pegar aqui, ela vai amassar e se conter ar, com um momento ela pode desamassar a garrafa e aí o que vai acontecer com esse bloco? Pode aparecer rachaduras ou trincas a partir desse ar, desse amasso que ficou na garrafa e depois ela desamassou e aí a massa sofreu uma força e essa força vai fazer com que trinque ou rache o seu bloco. Então é muito importante que a garrafa esteja bem compactada, bem apertadinha com todos os seus resíduos. O peso indicado para a garrafa com plástico é de 0,33 grama/ml como mínimo. Esta técnica que vou ensinar é conhecida como ecoblocos ou ecobrick. São feitos com a densidade de plástico para criar blocos de construção. Acreditamos que a técnica foi inventada por diversas pessoas em regiões diferentes, utilizando como uma forma de destinar os resíduos plásticos gerados nos nossos espaços. A técnica se perpetuou através dos ecocentros de permacultura e vem se espalhando cada vez mais como uma opção mais barata e consciente de construir residências. Os ecobricks podem ser feitos por crianças, jovens e velhos, sem a necessidade de uso de maquinário, habilidades especiais ou especialistas. Então é importante seguir todos esses passos que eu estou ensinando para ter qualidade e usabilidade dos blocos. Então, para fazer nossos blocos de adobe, utilizando os nossos resíduos plásticos gerados nas nossas casas, vamos precisar da forma de adobe, da garrafa PET com nossos resíduos, uma espuma para ajudar na confecção do bloco, se necessário uma peneira e tirar toda a matéria orgânica que tem na sua terra ou na sua areia. Vamos precisar também da terra e da areia, se necessário, para estabilizar a sua massa, para ficar mais forte a abrasão e não conter fissuras, trincas ou rachaduras. Então vamos lá começar o processo. Como eu falei, vamos precisar da garrafa, dos nossos resíduos e de uma ferramenta para empurrar todo o plástico.
A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado e tem como característica manter sua forma após modelagem. O plástico foi desenvolvido no século XX e começou seu desenvolvimento acelerado em 1920 e vem das resinas derivadas do petróleo. Com tamanha globalização, o plástico se tornou um dos materiais mais usados do mundo, por sua praticidade e resistência. O mundo é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1,2%. Temos cerca de 20% dos resíduos totais sendo plástico. Se for analisar que nem mesmo a reciclagem, que só recicla 1.445 mil toneladas no Brasil e não consegue suprir as demandas do ser humano. Com a garrafa toda preenchida com nossos resíduos plásticos, sem espaços vazios, podemos então ir para a etapa da construção dos blocos de adobe com terra. A primeira coisa que vamos fazer é encontrar a terra desejada para utilizar nos nossos blocos. Para coletar a terra apropriada para a construção do bloco, é interessante que se cave um buraco e pegue a terra abaixo do nível do solo para conseguir pegar o mínimo de matéria orgânica possível. Aqui já tinha separado toda a minha terra e feito esse montinho para ficar mais fácil. Para a confecção de um bloco de adobe, é necessário pelo menos 10% de argila no solo, na sua terra. Agora que já coletamos nossa terra, é necessário fazer testes. A terra é composta por argila acompanhada do silt, areia e agregados maiores, como gravilha ou cascalho, e também a matéria orgânica do próprio espaço. Para descobrir os componentes que existem nessa terra, podemos fazer um teste de laboratório e, se não for possível, existem alguns testes manuais. Para a utilização da terra como material de construção, é necessário analisar o tipo de terra que estamos lidando. Então, tem 3 características decisivas para o uso desse material para a construção. A retração, onde percebemos se o barro rachou, teve fissuras ou trincas após a secagem. A resistência à abrasão, que é a resistência que ela aguenta, que resiste ao impacto. E a resistência à erosão, que é a peça em contato com a água. O melhor teste para o bloco de adobe é fazendo o próprio adobe. Outro teste também é fazendo bolinhas e cobrinhas para entender onde vai existir rachadura e conseguir, então, adicionar alguns elementos como areia e fibra para estabilizar a massa e não conter nenhuma dessas 3 características. Para fazer o teste de terra, coloque em um copo ou vasilha de vidro com tampa 1/3 a 1/2 de terra, acrescente água até transpassar e 1 colher de sal para acelerar o processo. Com suas mãos, balance em diferentes posições a vasilha por aproximadamente de 5 a 10 minutos. Misture bem a solução e reserve. Espere no mínimo 3 dias e deixe os elementos decantarem e se estabilizarem para formar 3 camadas unificadas de cada mineral, sendo a superior água, a do meio argila e a última areia. Dessa forma, conseguirá analisar o tipo de terra que está lidando e entender se a argila presente nesse solo é expansiva ou colapsiva. Ter um parâmetro de quantas porcentagens de argila e areia está presente naquele solo, para assim entender se a terra é boa para o tipo de construção e, através de outros elementos, estabilizar aquela argila presente no solo para evitar retração, ou seja, fissuras, trincas e rachaduras. Para a massa do bloco de adobe, vamos utilizar a terra, a água, a areia, se necessário, para estabilizar e não conter fissuras, trincas ou rachaduras no nosso bloco de adobe. E, se necessário, você pode também utilizar a fibras naturais. E é importante que, se você for utilizar as fibras naturais, elas estejam completamente secas para não atrair fungos e mofo para a sua superfície, para o seu bloco de adobe ou sua parede. As fibras são utilizadas para dar mais resistência e mais estrutura para o bloco. Mas no nosso caso, como nós fizemos nosso teste, nós percebemos que não haveria necessidade de utilizar as fibras nesse momento.
Então vamos lá começar a nossa massa do bloco de adobe. Primeiro, nós já entendemos que a porcentagem da argila necessária para o bloco de adobe é de 10%. E eu já sei que quando eu fizer o bloco de adobe vai acontecer fissuras e rachaduras. Então, para estabilizar essa massa e não haver essas rachaduras, vamos colocar areia. Eu escolhi aqui colocar um de areia para um de terra. Então, vamos lá. Lembrando que você escolhe a medida certinha para cada situação. E lembrando também, esse é um ponto muito importante, que cada terra é uma terra. Então não vai haver uma receita exata. Então cada terra vai ter sua porcentagem de argila. Então é necessário fazer testes a partir desse procedimento. Como o teste que eu fiz chacoalhando o vasinho de vidro para a gente conseguir ver as porcentagens que tem ali de areia e de argila, e outros testes também de fazer bolinhas, minhoquinhas, para a gente saber a resistência daquela terra, daquele solo. Então vamos encher aqui. Colocamos mais um de terra. Vamos colocar aqui nesse vaso. É bem interessante que você possa fazer isso talvez em uma lona, em uma superfície plana. E se você for utilizar uma grande quantidade de massa para fazer vários blocos, é muito legal ou você fazer na betoneira, se for uma quantidade de blocos muito grandes, porque você vai ter uma produtividade maior, uma produtividade bem maior. E você pode também fazer com a ajuda de uma lona, de enxadas e no pé mesmo, como fazíamos desde antigamente. Então vamos misturar toda essa terra. Eu estou misturando aqui nesse balde porque eu acho que é bem interessante aqui essa forma, tá? Depois que eu misturei bem misturadinho todos os grãos, nós podemos colocar a água. A quantidade de água vai ser no seu sentir, vai ser a depender do ponto de umidade que sua terra e sua areia estiver. E aí nós vamos acrescentando água aos poucos até chegar em um ponto desejado, que é o ponto desejado é uma massa mais plástica, que consiga ter uma facilidade de sair da forma. Então nós vamos molhando. Com uma alta produção de blocos de adobe, o melhor é entender qual quantidade de água é necessária também para constituir a massa. Então, saber a medida exata que você utiliza para fazer os seus blocos aumenta a sua produtividade. Enquanto misturo os elementos da nossa massa, vou contar para vocês o que é adobe. Adobe vem do árabe al-tob. É uma tecnologia milenar fascinante que revolucionou a história da humanidade, cujos registros de uso chegam a datar 10.000 anos. Conta-se que foi o primeiro elemento que o ser humano começou a produzir em série. Supõe-se que os primeiros adobes foram moldados à mão e com a evolução criaram as formas, sendo possível produzir milhares de blocos, empilhá-los e criar espaços para se abrigar. Atualmente, temos conhecimento técnico suficiente para identificar quando uma terra é própria para fazer adobes e quando precisamos adicionar outros componentes para estabilizar o processo de retração devido à secagem das argilas. Dessa forma, é possível viabilizar a produção de adobes em maior escala. A terra precisa ter no mínimo 10% de argila na sua composição e a massa é utilizada no seu estado plástico, num ponto que é retirada da forma deslize. Tijolos de terra crua podem ser muito resistentes e ter função estrutural, dependendo do tamanho do bloco e dimensionamento do espaço.
No ano passado, foi publicada a norma técnica NBR 16814 de 2020, Adobe, requisitos e métodos de ensaio, que facilita o caminho para financiamento público de obras de Adobe. Na minha vivência em obra, é possível ser produzido 40 Adobes por hora. Segundo o livro técnico Parede e Rebocos de Terra, de Gernot Mink, pode-se considerar que uma pessoa produz de 250 a 500 Adobes por dia, levando em conta a produção e o transporte do barro, assim como a localização dos adobes. Para obter uma produtividade mais alta na execução, é possível construir diferentes formas com dimensionamentos diferentes, existindo formas com 5 ou mais espaços para desenformar os blocos. Com essa massa no estado plástico, podemos começar a fazer o nosso bloco de adobe. O que é bem interessante a gente, ao fazer esses testes de porcentagens de areia para a estabilização da massa, é a gente fazer uma massa de 1 para 1, 1 de terra, 1 de areia, uma massa de 2 para 1, 2 de terra e 1 de areia, uma massa 2 de areia e 1 de terra, e por aí vai. Você vai fazendo todas as formas para entender como a sua terra vai se comportar com o acréscimo da areia na sua massa, né, junto com a terra, entendendo qual massa vai rachar e analisando todo o processo para chegar na sua massa desejada, na estabilidade perfeita entre a argila e a areia. Então fizemos esses bolinhos assim e nós colocamos esses bolinhos para secar. É interessante fazer uma bolinha mais assim, interessante também fazer uma cobrinha para perceber onde vai trincar e em qual espessura vai trincar, tá? E aí a partir desses testes a gente consegue entender o quanto de areia vai ser necessária ou o quanto de fibra vai ser necessária para estabilizar nossa massa e não conter rachaduras ou trincas ou fissuras, tá bom? Então vamos lá começar a fazer o nosso bloco de adobe, nosso EcoPlate. Para fazer nosso bloco de adobe, é interessante que a gente molhe a forma para não grudar tanto essa massa aqui na forma. É interessante que molhe a forma inteira, mas nós vamos fazer só um bloco aqui, então eu vou molhar só um lado. Você pode fazer isso com a ajuda de uma bucha, ou se você tiver um recipiente do tamanho da sua forma, você consegue também imergir a forma dentro da água e reduzindo a água que a gente está utilizando. Polvilhamos a areia na forma. Para ajudar a não grudar na forma. Colocamos a forma aqui. Colocamos um pouco de massa. É sempre legal jogar a massa dessa forma. Colocamos a garrafa PET com todos os nossos resíduos dentro do bloco, o que faz com que a gente utilize menos massa, né? Então deixando uma construção ainda mais barata. E também um bloco mais leve.
com o resto da massa. É interessante sempre empurrar nos ladinhos para que fique bem compactada. Um pauzinho para tirar a massa que restar de cima do bloco de adobe. Você pode passar um pouco de espuma aqui em cima para deixar seu bloco ainda mais lisinho, mas é importante ter uma rugosidade na parte superior do bloco de adobe para ter uma junção melhor com a massa que vai chegar, a massa de assentamento. Então, deixando essa rugosidade aqui em cima, a massa vai aderir muito melhor no bloco, tendo mais estrutura e segurança na hora de construir a parede. Nosso bloco EcoBricks está pronto. Agora é esperar secar e utilizar o bloco na parede de adubo. É interessante deixar secar na sombra. Se for pegar sol, tudo bem, mas não a quantidade exagerada, porque a quantidade exagerada do sol também vai deixar fissuras ou trincas no nosso bloco. Então, o mais interessante é que ele seque aos poucos para evitar a retração da massa. Os EcoBricks ou EcoBlocos podem ser uma solução para minimizar os problemas gerados pelos resíduos plásticos. Devemos aplicar os princípios dos 3R, ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar, como um esforço para superar o desperdício de plástico que pode ser aplicado de forma simples, mas eficaz. Eu não consigo pensar em só a reciclagem como uma solução, por ter a opinião que ela também traz pontos negativos e não ser a raiz do problema. Sinto que o problema são os nossos hábitos. Talvez em um momento o mundo vai estar tão sufocado que vão existir diversas leis extremas que vão levar a mais desequilíbrios mentais e emocionais. Então, criar novos hábitos é importante para a regeneração do planeta. O que é simples e não custa nada é tentar. Quebrar certos padrões de comportamento e crenças é importante para a evolução do todo. Isso é fato. Como é fato ter tantas desgraças a partir de algumas atitudes. Então, vamos parar, perceber, respirar, analisar, entender e assim mudar. Ver um futuro próspero, um agora consciente e com a frequência da empatia. Eu penso que se existisse uma preocupação com o outro e a todo ecossistema, o mundo não estaria em tamanho desequilíbrio social, ético, político entre maravilhosos seres. Além disso, ensinar nós mesmos, nas escolas, nos bairros, para existir mudança dos nossos consumos. Acho que a solução também é fazer capacitações para os comerciantes para mudarem seus hábitos de embalagens e utensílios plásticos. Espero que tenham gostado da oficina e adotem esse novo hábito para suas vidas.